Olá, meu nome é Guilherme e eu sou aluno de doutorado na Universidade Federal de Goiás e faço parte do Laboratório de Bioengenharia e Biomecânica, que é coordenado pelo professor Marcos Fraga Vieira, que é coautor desse artigo, que faz parte também os professores Luiz Mochizuki, Ali Abassi, professor Adriano Andrade. O nosso artigo diz respeito à quantificação da variabilidade da coordenação da marcha dos segmentos pelve e coxa em jovens sedentários e praticantes caminhando em diferentes inclinações usando a técnica de codificação vetorial. Como introdução, a coordenação e a variabilidade da coordenação podem fornecer uma medida da flexibilidade ou adaptabilidade do sistema motor do indivíduo. O vector coding, ou a vector coding, é uma técnica não linear comum para quantificar a coordenação e a variabilidade da coordenação sob a perspectiva de um sistema dinâmico, levando em consideração a coordenação intersegmentar. A vector coding mede a interação dinâmica contínua entre os segmentos, determinando a orientação do vetor entre dois pontos de instantes adjacentes no tempo em um diagrama ângulo-ângulo e fornece uma visão adicional para a dominância de um segmento sobre o outro. Neste estudo, a técnica de vector coding foi utilizada para testar seu uso potencial em detectar a influência do nível de atividade física do indivíduo e a relação dessa atividade física com a inclinação que ele está sendo executado a coleta dele. O objetivo desse estudo foi quantificar a variabilidade da coordenação do segmento pelve-coxa de dois grupos de jovens, praticantes de atividades físicas e sedentários, durante a caminhada em esteira com velocidade constante, autoselecionada, variando a inclinação para as condições plano ou horizontal, 8 e 10% para cima e 8 e 10% para baixo. Métodos. Os participantes foram agrupados conforme mostrado, sendo ao todo 30 jovens, dos quais 15 sedentários e 15 praticantes de atividades físicas. Os participantes caminharam 1 minuto em uma esteira na velocidade de caminhada preferida. Os dados cinemáticos foram coletados usando o modelo plug-in gate de corpo inteiro da Vicon e 10 câmeras infravermelhas a 100 Hz. A variável analisada foi o ângulo de acoplamento do par segmentar pelve-coxa para 15 passadas normalizados a 100 pontos a cada 1 minuto de caminhada. Os dados cinemáticos foram filtrados usando um filtro Butterworth passa baixo de quarta ordem, zero lag, com uma frequência de corte de 10 Hz. A estatística circular foi usada para calcular a rotação de cada segmento em cada amostra, conforme apresentado na figura. Então nós temos um gráfico aí que nos mostra como é ilustrado, né, os dados das estatísticas circular em forma de um gráfico circular e em forma de um gráfico circular feito por histograma. E aí nós temos um gráfico ângulo-ângulo correspondente, que é típico e que é a função do vector coding, além de calcular o ângulo de acoplamento, dá esse gráfico ângulo-ângulo. Em seguida, o ângulo de acoplamento é calculado propriamente conforme essa tabela e essa figura. A tabela e a figura mostram como interpretar o ângulo de acoplamento com relação aos segmentos analisados, estarem em fase ou antifase, ou a predominância de um segmento sobre o outro. Então nós temos aí, por exemplo, quando o ângulo de acoplamento entre dois segmentos for de 30 graus, a gente vai ver que o padrão de coordenação é um padrão em fase, porque se a gente olhar na tabela ou na figura, nós vemos que o ângulo de 30 graus está entre 22,5 e 67,5 graus. Análise estatística, análise estatística, os dados foram ajustados a um modelo de análise de variâncias de medidas repetidas com delineamento misto e dois fatores, grupo e inclinação, além da interação entre grupo e inclinação. Caso os efeitos principais ou de interação fossem significativos, testes post-hoc com correção de Bonferroni foram conduzidos. Os cálculos estatísticos foram realizados com software SPSS na versão 23. A figura a seguir apresenta o gráfico típico de pares de segmentos pelve-coxa. O traço em vermelho representa os valores do ângulo de acoplamento gama para o segmento da pelvis, enquanto o traço em amarelo para o segmento da coxa. O traço em azul mostra a variabilidade coordenativa para os jovens praticantes
com uma inclinação de 10% para baixo, nesse caso desse gráfico aí, né? Já nesse gráfico aqui, nós temos as mesmas variáveis, já para para o jovem praticante na posição, na inclinação de 10% para cima. Beleza. O efeito principal da inclinação foi maior nas situações para baixo do que nas situações horizontal ou plano, né? E aclive. E foram mais significativos ainda nos padrões de marcha de apoio simples e balanço. Nenhum efeito principal significativo de grupo e efeito de interação entre grupos e inclinações foi detectado. Testes pós-hoc revelaram diferenças significativas para o apoio simples e para a fase de swing, conforme tem os resultados aí mostrados. Então, alguns resultados, houve diferenças entre a situação 8% e para cima e 8% para baixo, com maior variabilidade na situação para baixo 8%, e entre 10% acima e 8% abaixo, com maior variabilidade com 10% abaixo. Isso para a fase de apoio simples. Diferenças observadas durante essas fases da marcha sugerem que as maiores demandas de coordenação do segmento pelve-coxa ocorreram durante o contato do pé e subsequente carga de peso corporal em um único membro, o que pode levar à alteração da coordenação dos segmentos, induzindo diferentes padrões de marcha. Esse padrão coordenativo alterado pode alterar o risco de lesões. Essas lesões podem ser recorrentes devido à ocorrência de tensões em tecidos não adaptáveis a cargas repetitivas durante as fases da marcha. Então aí nossos agradecimentos à Universidade Federal de Goiás, com algumas fotos dela, e aos órgãos de fomento que apoiaram essa pesquisa, a CAPES, CNPq, FAPEMIG e FAPEG, além das universidades dos coautores. Muito obrigado por assistirem a apresentação e